Irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Eu queria compartilhar com os irmãos mais uma palavrinha, né, da parte do Senhor. E hoje nós estaremos meditando sobre a importância da palavra, né? Então eu gostaria de inicialmente estar lendo, né, o capítulo 1, né, do Evangelho de João. Eu vou ler aqui inicialmente 3 versículos, né? Os 3 primeiros do capítulo 1. E aqui diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que é tão importante, né, esses versículos? Para que a gente se lembre do Criador, sabe? Que criou todas as coisas. Aqui diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então a gente vê a importância, né? O poder que há na palavra de Deus, né? Que criou todo esse universo, né? A gente olha o sol, a lua, as estrelas, a terra e a nós próprios, né? Porque nós fomos criados também por Deus, né? Por que isso é importante nos dias atuais, né? Porque o que a gente tem notado, que a atenção do homem, né, hoje, não está voltado para as coisas que Deus criou, mas está voltado para as coisas que o homem criou, né? Muitas vezes nós não esquecemos o que Deus fez, né? Mas a gente continua olhando para as coisas que o homem criou, continua criando, né? Isso tem nos chamado a atenção, né? Isso faz com que a gente fique distante do Criador, né? Então, a importância disso, né? Da gente ver a mão de Deus nas coisas que foram criadas, né? Tem um breve testemunho só, né? Lá na igreja, havia uma senhora muito idosa, né? E ao que parece ela estava evangelizando, acho que uma vizinha, né? Que não acreditava em Deus, né? E um dia ela estava me contando sobre esta mulher, né? Aí ele fala assim: ó, irmão Serginho, eu falei para ela, você não está vendo essa flor? Foi Deus que fez, né? Foi Deus que fez. Então, ela estava mostrando para aquela mulher, né, a obra de Deus, né? Para que ela também visse a mão de Deus através de uma flor, né? E eu fiquei ali, como eu estava ocupado, tal, não pude ficar muito tempo lá, né? Mas essas palavras dela, depois eu fiquei meditando, né? Primeiro, a forma como ela estava evangelizando, né? Eu tanto tempo evangelizando, né, nas ruas, tal, mas eu nunca vi um tipo de evangelização dessa forma, né? De mostrar aquilo que Deus criou, sabe? Evangelizar desta forma. E ela está evangelizando justamente dessa forma. Através da flor, né? Ela via a mão de Deus, né? Ela via Deus. Então, hoje a gente está neste mundo com tantas coisas criadas por Deus, né? No entanto, para estas coisas, parece que nós somos cegos, né? A gente só consegue ver
as coisas que o homem criou, né? Isso é que tem nos chamado a atenção. E nós ficamos presos a este mundo, né? Então, é importante isto, né? Que a gente saiba diferenciar as coisas que Deus fez, né? E dar a devida importância, né, às coisas de Deus. Porque às vezes a gente dá muita importância às coisas que o homem criou, né? O dinheiro, a casa, o carro, né? Mesmo os estudos, formação acadêmica, tudo que é do homem, né? Nos envolve e a gente fica envolvido com isso e não vê as coisas de Deus, né? Por que isto é muito importante? Porque desta mesma forma acontece com a palavra de Deus, sabe? Hoje a gente vê a palavra de Deus, né? Ela não se destaca tanto, né? O que tem aparecido mais é a palavra do homem, sabe? A palavra de Deus parece que fica, de certa forma, em segundo plano, né? Não é como deveria ser, né? Porque nós sabemos que o Senhor, ele é o primeiro em tudo, né? Ele tem que ser o primeiro em tudo, né? Porque ele é o começo e o fim de tudo, né? Então, é isso que a gente tem que verificar, né? Continuando aqui no versículo 1:14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui a gente vê que o Verbo é o Senhor Jesus, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Os judeus na época, eles não acreditavam em Jesus, né? Por quê? Quando Jesus se dizia, né? Filho de Deus, aquele que desceu do céu, né? Então os judeus diziam: olha, mas nós conhecemos o pai dele, né? O pai dele não é o José, a Maria é a mãe, né? Como é que ele diz que desceu do céu? Como é que ele diz que é filho de Deus, né? Então, e eles não acreditavam, né? Então, hoje, por exemplo, a gente muitas vezes vê a palavra de Deus como uma palavra do homem comum, né? Mas a gente se esquece do poder que há na palavra de Deus, né? Porque o poder é o mesmo poder da criação, sabe? Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela não tem prazo de validade, né? Ela continua a mesma coisa, né? E, no entanto, a gente às vezes não consegue ver essa diferença, né? E hoje a gente nota, né? Que as pessoas gostam mais da palavra do homem do que de Deus, né? Por quê? É uma palavra, às vezes, muito bonita, né? Que prende a pessoa, né? Mas a gente tem que separar uma coisa, né? A gente tem que saber o que gera vida e o que não gera vida, né? Porque o inimigo hoje trabalha muito em cima disso, né? O importante é aquilo que nós nos alimentamos, né? É que faz toda a diferença, né? Então nós vamos mais para frente aqui, nós vamos falar também sobre isto, né? Aqui, Jesus aqui, eu vou falar aqui no capítulo 9, né? Porque é uma passagem que Jesus, ele curou um cego de nascença, sabe? Então eu só vou falar aqui como é que Jesus curou, né? Porque
A passagem, ela envolve vários versículos, mas eu quero citar só 2 versículos, né? Como Jesus curou aquele cego. Olha, Jesus cuspiu na terra e com a saliva ele fez lodo, sabe? Aí pegou o lodo, colocou nos olhos do cego, né? Aí falou para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé e se lave, né? Tanque de Siloé significa o enviado, né? Então o cego foi lá, se lavou e voltou vendo, né? Mas aqui há um sentido espiritual, né? Por que que aquela pessoa era cega, né? E Jesus nos mostra isso. Porque ela tinha terra nos olhos, né? Ou seja, ela só enxergava as coisas terrenas, né? Ela não conseguia enxergar as coisas espirituais, né? E Jesus falou assim, olha, você vai lá no tanque e se lave, né? Aquele tanque que significa, Siloé significa o enviado, né? Nós sabemos que o enviado é o Senhor Jesus, né? Ele é o enviado do Pai, né? Então ele disse assim, você vai lá, né? E se lave. Aquela água é a palavra dele, né? É a palavra dele que nos cura da cegueira espiritual, né? Por isso é importante a palavra de Deus, né? Então a gente tem que se lavar na palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela também nos santifica, ela nos purifica, né? E através da palavra nós vamos ver que nós temos vida, né? A palavra ela nos prepara para que nós possamos receber o Espírito Santo, né? Aí nós passamos a ter vida, né? Então, outra passagem é Jesus quando andava sobre o mar, sabe? O mar significa o mundo, né? E Jesus andava sobre as águas, né? Que também ele tem um sentido espiritual, né? O que é andar sobre as águas, né? O que é andar sobre o mundo, né? É a gente ter domínio das coisas do mundo, né? Não dominar o mundo, mas não se deixar contaminar com as coisas do mundo, né? É a gente ter esse domínio, né? Aqui fala que Jesus, ele é a vida, né? É por isso que, para termos vida, nós temos que estar nele, né? Aqui no 1,4 diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, vida isso representa, aqui, luz dos homens, é Jesus, quando, né, depois ele disse, olha, eu sou a luz do mundo, né? Ele é a vida. Ele é a vida e ele é a luz do mundo. Então, a passagem que eu queria falar também era essa passagem aqui da mulher samaritana, né? Olha como é importante essa passagem. Eu vou citar aqui 2 versículos, né? Quando Jesus teve um encontro, né, com aquela samaritana, junto ao poço de Jacó, né? Que ela foi buscar água e Jesus estava lá, né? Então, o que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Aquela mulher samaritana, ela só tomava a água do poço de Jacó, né? Aí Jesus disse assim, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, né? Estava falando daquela água do poço de Jacó, né? Por quê, né? Porque aquela água, ela não sacia a sede da nossa alma. Por quê? Porque ela não tem vida, né? E Jesus aqui então oferece uma nova água, né? Jesus disse assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então, é desta fonte que nós temos que beber, né? É da água que nos traz vida, né? Não adianta a gente tomar água do poço de Jacó, né? O inimigo trabalha muito nesse sentido. Ele quer que a gente continue bebendo água do poço de Jacó. Por quê? Porque bebendo aquela água lá, nós na verdade estamos mortos, né? Porque aquela água não tem vida, né? Vida nós temos somente em Jesus. Por quê? Porque Ele é a vida, né? Então, é nessa fonte que nós devemos permanecer, né? A fonte verdadeira, né? Então, nós temos que permanecer na sua palavra, né? Jesus até citou um versículo aqui sobre o permanecer na palavra, né? No capítulo 8, eu vou ler o versículo 8, né? Versículo 31 e 32, né? Então Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é permanecer na palavra do Senhor Jesus, né? Permanecer na palavra dele é permanecer na verdade, né? Porque ele é a verdade. Então, nós temos que permanecer na verdade, né? Por que temos que permanecer na verdade? Porque se sairmos fora, nós caímos na mentira, sabe? A verdade nós sabemos que é o Senhor Jesus, né? E nós seguimos somente a Ele porque só esperamos por Ele, né? É Ele que virá nos buscar, né? E quando nós permanecemos na palavra dele, ele diz assim: verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer o Senhor Jesus, né? E à medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando da mentira, né? Das coisas deste mundo. Por isso é necessário a gente permanecer na verdade, né? Estar sempre ligado a Ele, né? A videira verdadeira, né? Para termos vida. Então, Jesus disse assim, olha, no 14:6, é um versículo muito conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, nós sabemos que somente através de Jesus nós chegaremos ao Pai, né? O Evangelho de João, ele é um evangelho espiritual, né? E o caminho para se chegar ao Pai é um caminho espiritual, né? Não há outro caminho, né? Não há outra verdade, né? E vida eterna só existe uma, né? É aquela que o Pai preparou para nós, né? Então, a gente sabe que se a pessoa não está em Jesus, ele está fora do caminho, né? Se não está na verdade, está na mentira, né? Mas é necessário que a gente esteja na verdade para ter vida, né? E aqui diz sobre a vida eterna, né? O capítulo 17, versículo 3, nos fala sobre a vida eterna. Olha, e a vida eterna é esta, Jesus falando: que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é necessário conhecer a Deus, sabe? Por quê? Porque como nós vamos crer na palavra de Deus se nós não o conhecemos, né? Como nós guardaremos a palavra de Deus sem conhecer a Deus, né?
é necessário conhecer, né? Conhecer, aqui está dizendo conhecer ao Pai e ao Filho. Nós conhecemos o Pai através do Filho, né? No capítulo 17 mesmo, há uma oração que Jesus fez por nós, sabe? Ele estava fazendo uma oração ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Porque depois das últimas instruções que Jesus deu, né, aos discípulos, ele passou a orar pelos discípulos, né, orar ao Pai, intercedendo por eles, né? Só que em dado momento, ele orou por nós também, né? Então, veja bem esta oração. No 17:20 diz assim: eu não rogo somente por estes, né, aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Que somos nós, né? Com que objetivo? Olha, veja bem, lá no 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, veja bem, Jesus e o Pai, Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, né? E Jesus aqui, ele nos convida, né, a fazer parte desta unidade, né? A ser um, tanto com o Pai, quanto com Ele, né? Para que sejamos um, né? Então, esta foi a oração de Jesus por nós, né? É a vontade de Deus para a nossa vida, que nós sejamos um com Ele, né? E aqui no 22 diz assim, eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, nós somos um quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Espírito Santo da verdade, e aí nós passamos a ser um. Por quê? Porque o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, e nós seremos da verdade também, porque o Espírito da verdade estará em nós, né? Então, aqui no 17:23 diz assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aqui Jesus está falando do mesmo amor, né? Para que o Pai tenha o mesmo amor com que ele amou a Jesus, também estaria nos amando, né? Então, é importante isto. A gente tem que pensar que nessa unidade, né? A nossa unidade é com o Pai e com o Filho, né? E nós só conseguimos isto quando nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vem pela palavra, né? E a gente vai ver aí mais aqui na frente. Então, guardar a palavra é uma prova de amor, sabe? Nosso amor para com Deus, né? Então, aqui diz assim, no 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Aquele que guarda os mandamentos, né? Esse é o que me ama, né? Diz o Senhor Jesus, né? Então, não adianta fazer outras coisas se a gente não guardar a palavra, né? A única prova de amor é quando nós guardamos a sua palavra, né? E veja bem no versículo 14:23, né? Logo em seguida. Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então,
Veja aqui a importância de se guardar a palavra, né? Por quê? Porque aqui é uma promessa de Deus, né? Ele diz que se nós guardarmos a palavra, né? Ele e o Pai viria fazer morada em nós, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas, né? Para que a gente tenha essa vida, mas guarde primeiro a palavra do Senhor, né? Então, nós sabemos que a palavra é Jesus, né? E Deus é amor, né? Que isso quer dizer? Que quando a gente vai se distanciando da palavra, né? Porque o objetivo de Deus é que a gente guarde a palavra. Mas só que o inimigo, ele trabalha em sentido contrário, né? Ele não quer que a gente guarde a palavra, né? Então, aqui é um grande impedimento, porque para a gente guardar a palavra, nós temos que ouvir a palavra, sabe? E no mundo em que estamos, né, no momento atual, a gente ouve muito a palavra que não tem vida, né? Como nós guardaríamos a palavra que tem vida em nossos corações, a palavra dele, né? Mesmo porque não é comum a gente ouvir a verdade, sabe? A verdade, é como as coisas que Deus criou, né? Que o ser humano prefere mais as coisas que o homem criou, né? Assim com relação à palavra, né? Hoje, as palavras do homem, né? Ela não deixa que a pessoa tenha conhecimento da palavra de Deus, que tenha vida, né? Isso tudo é uma ação do inimigo. Porque se a gente não conhece a verdade, como é que nós vamos guardar a verdade, né? Uma opção, outra opção, é quando a gente mesmo procura meditar na Bíblia, né? Na palavra de Deus, né? E orando ao Senhor para que Ele nos oriente, né? E orar para que a palavra da verdade prevaleça, né? Em todos os cultos, em todas as igrejas, sabe? Prevaleça a palavra da verdade, né? Aí nós sabemos que a verdade é a palavra do Pai. E o Pai só deu a Jesus trazer essa palavra para nós, né? Então, a palavra de Jesus é a verdade. É por isso que nós temos que ficar nesta palavra, né? E então o inimigo, ele justamente isso. Quando a gente vai se afastando da verdade, nós vamos esfriando no amor, né? Porque Deus é amor, né? Então, por isso que é necessário a gente voltar ao primeiro amor, né? Voltar à palavra da verdade, né? Isso é importante para nós termos vida, né? O inimigo trabalha em sentido contrário, mas nós temos que saber que o inimigo é que causa esses impedimentos, sabe? Mas nós temos que estar firmes, né? Na palavra do Senhor, na palavra da verdade, porque o inimigo, ele tenta nos separar da verdade, sabe? Porque ele sabe que quando a verdade chega, a mentira vai embora, sabe? E nós sabemos quem é o pai da mentira, sabe? Satanás é o pai da mentira. Então, o que o inimigo faz? Ele quer que a gente continue a beber água do poço de Jacó. Ou seja, continue a beber água que não tem vida, sabe? Por quê? Porque assim estaremos todos mortos, né? Mas nós temos que buscar a água pura, a água verdadeira, que é
a água que o Senhor Jesus nos dá, né? A sua palavra. Então isso que é necessário, que a gente tome água da fonte verdadeira. E Jesus, ele trouxe, esta palavra veio através de Jesus, né? Jesus diz assim no 14:24, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, a vontade de Deus é que a gente guarde a sua palavra. Só que o inimigo, ele nos empurra para este outro versículo aqui, olha. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, ele trabalha no sentido da gente não guardar a palavra de Deus, sabe? Por quê? Porque guardando a palavra de Deus, nós temos vida. E se não guardar, nós estamos mortos, né? Que é o grande objetivo do inimigo. Nós sabemos que o objetivo do inimigo é esse daí, né? Ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, e aqui é uma promessa do Consolador que Jesus nos dá. Mas aquele Consolador, né, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso quer dizer o seguinte, olha, quando nós recebemos o Espírito Santo, é ele que passa a nos ensinar. Nós não dependemos de ensinamentos de homens, sabe? Nós passamos a depender somente de ensinamentos do Pai, né? Ensinamentos de Deus. Então, estamos me estendendo um pouco, né? Mas eu só queria aqui deixar a importância, né? Falar um pouquinho do livro de João rapidamente. Por quê? Porque João, a gente vê o Evangelho de João, né? Que na verdade é o Evangelho de Jesus. Mesmo porque o nome de João não aparece, né? O João, discípulo de Jesus, não aparece, né? No Evangelho de João, né? E quem aparece lá? Aparece o Senhor Jesus, sabe? Então eu só vou citar aqui, porque aqui Jesus se revela, né? Neste Evangelho. Olha, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, né? Por isso nós temos que permanecer nesta palavra, né? Porque é onde Jesus se revela, né? É onde está a verdade, né? O inimigo tenta nos tirar da verdade, mas nós temos que permanecer na verdade, né? Porque somente na verdade é que nós temos salvação. Amém, irmãos? Então, por hora, fica com esta palavra, né? Medite nela. E ore sempre ao Senhor, para que o Senhor vai dando a direção, né? Porque é importante isto, que a gente tenha esse contato com o Senhor, né? Se a gente não perguntar, Deus não responde, mas se a gente perguntar, Ele responde, né?
Então nós temos que abrir esse diálogo com Deus. Ó Senhor, por que isso? Por que aquilo, né? E por que isso acontece, né? A gente tem tudo, nós temos que perguntar a Deus, né? Porque nós temos que andar com Deus, né? Não ouvir falar de Deus, nós temos que andar com Deus, né? Saber que em qualquer situação Ele está com a gente, né? Então, irmãos, fique com essa palavra, né? E que Deus abençoe a todos. Amém? A paz.